Bom, tratando-se de condições da ação. O Código Processual Civil ele estatui apenas duas condições para o exercício do direito de ação, que é o interesse e a legitimidade. E se tratando do interesse de agir. A necessidade do interesse de agir, ela surge da resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei. E daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obter essa tutela. O interesse processual ele pressupõe também, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, vai caber ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequado à situação fática deduzida. No caso, se trata-se do interesse e adequação. Na situação em que for constatado que há ausência de interesse, o processo ele automaticamente é extinto, sem nenhuma resolução de mérito. E pode-se dizer também que o interesse de agir ele é o principal ponto a ser demonstrado por quem vai demandar por algo em juízo. Sem o interesse, não há utilidade de demanda. Então, sem a utilidade, não há por que demandar em juízo. Uma das condições da ação que devemos elencar é a questão da legitimidade. A legitimidade ela surge pelo fato de que, diante do litígio ali que se encontra, mediante a dois polos, né, no caso o polo passivo e o polo ativo, a legitimidade desse litígio no processo legal ele se dá mediante a maior equidade dos dois polos, né, seja o polo passivo ou o polo ativo, né, para que evita, inclusive, quando se ingressar em ações judiciais, o abuso de interesse por parte dos mesmos. Nesse polo ativo ou passivo, aí a gente podemos nomeá-los como réu ou autor da ação, podemos encontrar várias outras nomenclaturas, como, por exemplo, exequente, executado, embargante ou embargado, requerente ou requerido, dentre de muitos outros, né? Um termo específico para a ação ela não é causa de prejuízo, portanto, ao fato de que entrar na ação judicial, tendo a capacidade ou a legitimidade do juiz competente a deferir e mitigar em um respectivo litígio, a legitimidade, então, portanto, ela se faz mediante ao fato dos polos, né, passivo e ativo, e também da competência do júri ou juiz de desembaralhar e mitigar o litígio. Vou falar um pouco sobre a possibilidade jurídica. A redação do Código de Processo Civil de 2015 trouxe à tona uma importante matéria para discussão, que é a exclusão da possibilidade jurídica como condição da ação, diferente do Código de Processo Civil de 1963, no qual a nova norma processual considera apenas a legitimidade das partes e o interesse processual, deixando de constar a possibilidade jurídica como condição para o ajuizamento da ação. Na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, consta assim, entre aspas, com o objetivo de se dar maior rendimento a cada processo individualmente considerado e, atendendo às críticas tradicionais da doutrina, deixou a possibilidade jurídica de ser condição da ação. A sentença, à luz da lei revogada, seria de carência da ação, à luz do novo CPC. É de improcedência e resolve assim definitivamente a controvérsia. É que, de acordo com a doutrina, já vinha demonstrando que a decisão sobre a possibilidade jurídica do pedido se confunde com a análise do mérito e, portanto, não se trata de condição da ação.
mas sim do próprio exercício da jurisdição, de que a pretensão da ação seja prevista no ordenamento jurídico vigente. O exemplo comum das doutrinas quanto à possibilidade jurídica do pedido é a ação que pretende o divórcio em país cujo o instituto não é permitido em lei, de tal forma que a previsão da lei legal do divórcio que tornou inadequado tal exemplo. Foi um dos argumentos utilizados para afastar a possibilidade jurídica como condição da ação. Dessa forma, concluímos que na ausência da possibilidade jurídica do pedido, é a análise do mérito e não a condição da ação, que por sua vez, a ausência da legitimidade das partes ou o interesse processual acarreta no indeferimento inicial quando identificado de plano ou na extinção do processo, sem julgamento de mérito. De acordo com Luiz Rodrigues, ele ensina que só é possível o deferimento inicial quando há ilegitimidade das partes ou a impossibilidade jurídicas forem manifestadas, sendo possível sua verificação desde logo. De acordo com